Vai lá. Estudo 7 de maio de 2017. A Caminho da Luz. Caminho da Luz, mas... O livro A Caminho da Luz. Mas antes a gente tem alguns questionamentos que alguns membros aqui gostariam de fazer. Alguns esclarecimentos. Esclarecimentos, pode começar com esclarecimentos. Bom, o meu primeiro esclarecimento é que não foi esclarecido. Eu não entendi absolutamente nada. A única coisa que eu comecei a entender, que foi física um pouquinho, é como ele construiu o oxigênio, isso daí eu entendi, porque é física pura. Mas eu, sinceramente, eu não sei se eu li errado. Eu procurei palavra no dicionário que eu não achei, aí tive que ligar para ela, porque era uma palavra em francês, que aí ela me explicou isso, mas eu não sabia, né? Então eu falei, eu parei na página 16, não desentalei, estou entalada lá. Eu quero saber assim, se eu estou lendo errado, se tem uma maneira de ler o Emmanuel diferente, ou se eu preciso aprender alguma coisa que eu ainda não sei. O que você fez? Sinceramente, eu preciso de um caminho uma orientação, porque eu não sei. Outra coisa, antelóquio, vamos falar a verdade, hein, rapaz? No meu dicionário não tinha. Então, assim, a minha primeira colocação a isso... Oi? É que ela vai complementar. Quer complementar? Ela vai complementar. Eu falo, não. Tá, eu acho que o primeiro ponto é, quando a gente lê os livros do Emmanuel, a gente tem que ter em mente que são livros datados da década de 40 ou 50, pelo menos esses primeiros, né? Então, é uma linguagem, né, mais antiga. É uma linguagem que ela é rebuscada. Ela é uma linguagem densa, né, porque ele tem algumas poucas centenas de páginas para falar sobre a evolução do planeta. Então, não é uma leitura típica de um romance, né? Então, quando a gente lê um romance, principalmente os romances mais contemporâneos, a linguagem ela já é feita para facilitar esse caminho em direção a esse conhecimento. Então, é o que eu chamo de ter muita gordura e um pouquinho de carne. Né? Então você coloca um monte de coisa lá no meio para facilitar, cria vários personagens, e os personagens vão colocando os conceitos de maneira homeopática ao longo da história. Aí você chega no fim da história e você tem aqueles conceitos de uma forma mais diluída. Esse livro não, é conceito do início ao fim. E mais, tem uma literatura implícita, né? Então ele está falando isso como se a gente já tivesse um treinamento em ciência e tal. Ele exige um ponto de partida do leitor, que é um ponto de partida, eu acho que é de um nível razoável. Eu acho que não é pouco. Então não é surpreendente que as pessoas tenham dificuldade. Assim mesmo, é um livro que é tenso. Por isso que a gente, quando falou de fazer aula, falou de fazer em algumas aulas, porque é um livro, se você ver pela extensão, dá para fazer em uma aula. Só que aí eu acho que a gente não vai aproveitar, né, uma ínfima parte daquilo que ele tem a oferecer. Então a minha sugestão é paciência. É ler, não entendeu, avança e vai tentando pegar os excertos, né, que você compreendeu. Não compreendeu, segue em frente, a gente vem, discute aqui entre nós e tenta, né, melhorar aqui na discussão. Eu acrescentaria duas coisas em relação a isso. A primeira coisa é que, além da linguagem ser uma linguagem difícil, e provavelmente era difícil para 1940, ela é, digamos, atemporalmente difícil, né? Difícil em todas as épocas. A construção do livro, ela não ajuda, porque, a rigor, cada capítulo, o conteúdo de cada capítulo poderia ser desenvolvido num livro à parte. Cada um dos... São 25? São 25. Cada um dos 25 capítulos daria para fazer 25 livros. E isso é escrito, todo esse conteúdo condensado em um capítulo. Eu acho que esse é o primeiro denso, né? Muito denso. E principalmente os dois primeiros capítulos. Eu acho os dois primeiros capítulos, quando ele vai falar do início do planeta, o início da vida. Formado em biologia. Não, mais que isso, é coisas que a ciência não sabe responder ainda. Isso é física quântica. E é falado de uma forma quase superficial, uma forma rápida. Nem superficial, é falar de uma forma rápida. Então, não é...
Foi Então, escrito de uma forma que não teve a preocupação. Sim. Não se teve a preocupação de deixar muito bem explicado. E esse aí entra no Talvez segundo ponto. intencionalmente até. E vou mais além. Por que não tem? Ele até onde eu saiba, é o primeiro autor que fala isso, que vem trazer esses temas, que vem falar essas informações, pelo menos no Espiritismo. Então, como ele não está trazendo algo completamente novo, ele não se preocupou em deixar aquilo minuciosamente explicado. Não teve uma didática. Ele não foi didático. E provavelmente de forma intencional. Certamente quem leu isso em 1940 também não entendeu. Também tá que nem a gente, tateando. Mas fiquem tranquilos, porque quando a gente for ler Evolução dos Mundos, vocês vão sentir saudade desse livro. Não, na verdade, o que eu ia dizer é o seguinte: a dificuldade que eu estou falando, a minha dificuldade pessoal, foi algo semelhante, quer dizer, não foi nessa extensão, mas foi algo semelhante quando a gente começou o Consolador. Porque o começo do O Consolador também foi muito difícil. É difícil. E eu havia me proposto, porque é um livro de perguntas e respostas, e a gente havia se proposto a fazer 4, 5 questões, e nas primeiras aulas a gente conseguia fazer uma, e ficava uma semana pesquisando, porque a cada palavra seguinte de um determinado parágrafo era mais uma pesquisa de meia hora pelo menos. E era dicionário, e era Google, e era tudo. Então, eu acho que isso é assim, é a questão da colocação do próprio Emmanuel, né? Do próprio Emmanuel. Então, eu também tive muita dificuldade, entalei, parei, desesperei e tô esperando. Só me digam algo, de quando que é o livro? 38. Então, é importante notar que esse livro... É igual ao Consolador. Não, então, ele faz parte de um momento em que o Chico estava vivendo, que é aquele momento de você firmar o Espiritismo, né, para, né, todo o contexto dos céticos, né, principalmente o Espiritismo sofria muitos ataques dos cientistas, né, das pessoas que estavam muito apegadas ali à ciência da época. E então é um livro de erudição em que está tentando mostrar, ó, isso aqui não é misticismo. Nós estamos trazendo uma leitura do planeta que incorpora aspectos científicos e nós estamos tentando colocar o Espiritismo neste contexto, ou seja, eles não são coisas separadas. A gente está falando de ciência dentro de um plano metodológico, de um plano que a gente chama, né, de metateórico, ou seja, qual é a teoria que embasa a sua teoria, qual é a sua visão de mundo, visão de universo. E a nossa visão de universo é da pluralidade das existências. Então, note, a gente tem a capacidade de falar de ciência, de economia, do que vocês quiserem, no mesmo nível que vocês falam, porque a ciência que vocês estão fazendo aí não é nada perto da ciência que a gente já tem desse lado. Então, é um livro que ele não está preocupado se a gente vai entender. Ele está preocupado que entenda quem tem que entender. Quem tem que ler e falar, é sério isso aí. Não é qualquer um que está sentando ali, não é espírito bocó que está falando. Não, é cara que tem um entendimento de ciência. Aí você lê o livro e fala assim, nossa, mas o que é isso? Mas será que também não tinha uma parte até mais mundana de provar que o Chico Xavier não era capaz de escrever tudo? Então, mas coisas. é isso. É que você está falando de um espírito que não é tão Não, mas é simples. isso. Não só isso, mas é o falar, médium. olha, O médium o não Chico cuida Xavier disso. não tem condições de escrever uma coisa desse negócio. Lembra que eu perguntei isso pra você? Eu falei, nossa, como é que o Chico absorveu para ele conseguir escrever isso? Então, eu perguntei isso talvez justamente para provar. Então, no é uma forma Pinga de Fogo, provar que não... no Pinga Fogo, Chico Xavier, você já viu esse filme? Você precisa ver. Tem que ver. O Chico é ao vivo, ele tá na TV, acho que é TV Tupi, né? Agora não é. Cultura. Não, acho que não era A Cultura. gente tem Cultura. Era Cultura? E ele recebe as perguntas na hora dos especialistas e ele vai respondendo. Com coisas assim, que uma pessoa que não teve, né, a formação educacional formal que ele teve, dificilmente teria tranquilidade para responder. Então, acho que a gente sempre tem que interpretar esses livros do Chico, todos que o Emmanuel escreve, uma parte assim como o Espiritismo tentando se assentar como uma doutrina respeitável, como uma doutrina que não vem fazer
troça, né, daquilo que já existe em ciência. A ideia é assim, lembra de Jesus? Eu não vim aqui negar a lei, mas vim dar-lhe pleno cumprimento. Então é mesmo o Espiritismo chegando assim, eu não vim negar a ciência, ao contrário, eu vim ampliar o escopo de aplicação da ciência. Tá? Aí eu não sei, isso não é para aliviar nem consolar, tá, pessoal? É só para dizer, vocês não vão entender tudo. Não dá para entender tudo, não. E esse é o meu... Não, e esse é o meu... Por isso que eu falei, não entendeu, segue em frente. E a gente tenta resolver as dúvidas aqui na conversa, tá? Mas não se deixem deter. Eu não consigo ler sem que antes eu... Ah, então vamos lá, porque eu também não conseguia. Chico Xavier e Emmanuel me ensinaram. Não, porque eu também era assim, eu ficava detido em cada parágrafo. Aí chegou uma hora, eu comecei a ficar louco. Eu falei, quer saber? Eu vou continuar. Aí depois eu volto. Eu já li 5 vezes esse livro e ainda me surpreendo com ele, né? Tá bom, então assim, Então, eu só quero saber se a gente chega a um consenso de que realmente esse esforço vale a pena. Vale a pena. Tá bom, então vamos ler. Porque depois eu vou sugerir que a gente leia um livro mais recente do Robson Pinheiro, que chama História da Terra. Que aí vai ser isso aqui, só que com uma discussão mais contemporânea, né? Porque ele chega até os anos 2000. E aí numa linguagem que eu acho que fala mais a nossa... Porque assim, que é mais eu nosso desisti de entendimento. fazer o dicionário, desisti do vocabulário e fui lendo. Ó, o que eu fiz, eu também tenho né, tem essa dificuldade. O que eu fiz, em vez de ficar indo palavra por palavra no dicionário e tal, no final de cada capítulo, resuminho breve, o que esse capítulo me falou. Assim, o que eu entendi desse capítulo? Mas Eu assim, fui não, fazer ideia isso geral. mais por trás. Então a formação do mundo, então teve uma preparação para a Terra, a espiritualidade se encontrou 2 vezes para formar a Terra depois quando Jesus veio e tal, e no começo era uma bagunça. Ok, outro capítulo. Então é importante, entendeu? Pega a ideia, porque se for ficar Então se vamos lá. prendendo nas minúcias... Então vamos. Aí a Vanessa agora deve estar falando, putz, não era para se prender nas minúcias? primeiro eu fiquei até mais tranquila porque eu também entendi pouco. Um monte de palavra que eu não entendi eu ia passando pra frente. O que eu procurei fazer foi uma espécie de resumo e tentar pescar de cada um dos capítulos o que eu achava que era importante pra gente pegar naquele sentido. Então, primeiro, o livro, de uma maneira, ele se resume mostrando o que seria a evolução do mundo. A gente passaria por séculos de transições difíceis, onde as forças espirituais iam se reunir para promover grandes reconstruções. Com isso, haveria o ressurgimento das energias criadoras para a formação desse mundo novo. E esse ressurgimento das energias, ele ia acontecendo à medida que o progresso dos valores fossem sendo medidos na Terra. Então, evoluiria mais ou não à medida que eles percebessem esses valores. E aí eles vão evocando grandes períodos da humanidade e mostrando as realidades espirituais que estavam acima de cada um dos fenômenos. Isso fica muito claro quando a gente vai ver o Egito, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, em suma, o que eles querem mostrar é que existem diferentes regiões, diferentes idiomas, mas que tudo isso, o objetivo é que isso converja na expressão única da fraternidade e do amor. Então, são diferentes maneiras de enxergar e de evoluir para chegar nesse objetivo. E aí ele fala o seguinte: caíram tronos, príncipes se renderam à vaidade, ditadores convidam à destruição, mas o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E para isso, a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Então eu acho que a gente enxergou isso através do livro naquela época e a gente enxerga até hoje que, independente do que aconteça, a busca do bem continua permanecendo, do bem e do amor. Se quiser que dê uma parada, você fala, Rita. Posso Você está no interromper? capítulo 1? Estou no capítulo 1. Posso interromper? O que eu entendi, o que eu entendi do livro como um todo, ele vai repassar a história inteira da Terra, desde o magma inicial, desde a formação inicial, e qual que foi o envolvimento da espiritualidade nisso. Então, assim, é repassar tudo o que a gente aprendeu na escola de história, os povos antigos, não sei o que, formação da Terra, eras antigas, povos, Egito, não sei o que, e o que tinha por trás disso da espiritualidade. Onde que os espíritos entram nisso?
Então, capítulo por capítulo, ele vai passar pela história inteira do mundo, só que agora Sim. com uma visão do lado da espiritualidade. Eu qualificaria ainda mais, de maneira enfática, que é, na verdade, a história da Terra como uma função da espiritualidade. Sim. Não é apenas, até colocando mais forte ainda. Então, assim, não é só o que está por trás, é dizer assim, só há vida na Terra por conta da espiritualidade. E tudo que você entende aqui, que é seu, tudo que você entende por poder, tudo que você entende por propriedade, tudo isso é resultado de avanços milenares em que a espiritualidade foi moldando a matéria da Terra para servir a esses propósitos de evolução. Então acho que a história inicial, esses primeiros capítulos, é dizer assim, antes era nada, nada entre aspas. Não era algo que servia diretamente ao propósito de evolução de uma espécie como a nossa. Aos poucos, a espiritualidade vai trabalhando a matéria de uma maneira a recombinar os seus componentes primitivos para gerar a possibilidade de os espíritos virem aqui e poderem, né, evoluir. Entende? Então é mais assim, a ideia projeto. não é nem que a espiritualidade está por trás, entre aspas. Não, ela está na frente conduzindo, você só não vê. Mas Só para completar, porque bem no começo, no início do primeiro capítulo, ele fala que Jesus esteve no planeta 2 vezes. Ele, A primeira ele vez está com dele. a seu com a secto. sua equipe, né? Para que isso tudo acontecesse, esse planeta existisse. formasse. E depois ele veio na forma Para que- explicar o evangelho, né? Para dar o... que aí vem a questão do bem e do amor. Né? Olha, Quando você mudar de capítulo, você avisa. Eu te aviso. Tá. Aqui Eu tá vou no pegando- primeiro. Tá. E aí, por conta dessa direção do universo, do sistema, por Jesus e por toda essa comunidade de espíritos, é que se deu essa vinda, né, em 2 momentos. Primeiro, quando a orbe saía daquela nebulosa solar para o surgimento do planeta, como a gente conhece, e quando se decidiu a vinda de Jesus para que fosse trilhado todo o caminho de evolução. E aí uma coisa que ele coloca interessante é que os cientistas eles começam a estudar toda a formação do universo inspirados no tempo que eles foram vivendo, mas que não necessariamente isso representava o que aconteceu. Então ele coloca que eles exteriorizaram as concepções de acordo com a sua época e que as revelações foram sendo gradativas. Então, por isso eles merecem o nosso respeito, mas não necessariamente era o que aconteceu de verdade. E aí ele vai colocando o conflito das forças telúricas, a velocidade com que a Terra se deslocava no espaço, com aproximadamente 2.500.000 quilômetros ao dia. A temperatura era de aproximadamente 2.000 graus Celsius, muitas descargas elétricas. Então, nesse momento da Gênese, era inconcebível que houvesse algum tipo de vida, como a gente conhece hoje, nessa situação. E aí foi quando as matérias foi se solidificando, foi dada origem ao hidrogênio, o espaço foi esfriando, a crosta terrestre se solidifica, os oceanos primitivos vão sendo formados e o bloco de matéria ele foi sendo esculpido e talhado de maneira que isso fosse permitir um dia a vinda da vida como a gente conhece, permitir que a vida se desenvolvesse nesse lugar. A pressão atmosférica foi adequada, a camada de ozônio foi edificada para filtrar os raios solares, e aí com isso foram sendo definidas as linhas de progresso da humanidade. E em mais de um lugar no livro ele coloca que o verbo todo da criação foi sempre o amor. Então os elementos da natureza foram sendo colocados, sol, terra, nascentes, mares, e à medida que eles iam se acalmando, foi se formando um elemento viscoso que cobria toda essa crosta terrestre e o fundo dos oceanos. Nascia então o protoplasma.
que é o que eles chamam de o germe sagrado dos primeiros homens. Aí entra no segundo. Tá. Eu posso fazer Sim, por favor. um comentário interessante? Eu não sei nesse livro do Robson Pinheiro, na História do Mundo, como é que ele coloca, mas eu sei como ele coloca em outros livros. Porque, e lendo principalmente essa parte, eu lembrei de um livro que eu comentei dele enquanto eu estava falando dos Guardiões, que é o segundo que eu falei de raças de outros planetas que vieram colonizar a Terra. Em algum momento eu citei outro livro que ele fala com mais detalhes disso. Mas nesse outro livro, uma coisa que ele fala antes de falar dos outros povos, que eu até vou retomar algumas partes, é quando ele fala de uma classe de espíritos que é mencionada por alto no Caminho das Luzes, que ele fala: espíritos puros trabalharam nessa condição, nessa aclimatação da Terra para que recebesse vida e no florescimento da vida, que ele trata como uma classe de espíritos chamada de semeadores, né? São semeadores da vida, que é uma classe de espíritos especializada em iniciar a vida nos planetas, pegar essa forma bruta, fazer esse trabalho de Empreiteira de planetas. Né? Faz essa parte de esculpir a vida, né? Esculpir a matéria para ter condições de vida e semear as primeiras formas de vida e os primeiros passos do desenvolvimento. Segundo o Robson Pinheiro, uma classe de espíritos que é especializada em fazer isso e depois partir para outro planeta novo para fazer isso em outros. Por isso que eles são chamados de semeadores. Muito bom. E aí entra o capítulo 2. Desculpa, só antes de começar, lembrar que esse primeiro capítulo fala da Gênese. Então, de uma certa forma, ele vem reforçar uma releitura do primeiro capítulo do livro da Bíblia, né, do Antigo Testamento, que é dar uma leitura mais adequada ao padrão científico moderno. Então, veja, não é mais, Deus criou a Terra em 6 dias e ele descansou. Não. Agora é assim, olha, como que Deus criou a Terra em 6 dias, entre aspas? O que significam esses 6 dias? Né, metafórica, alegoricamente. E aí mostrar todo esse trajeto para respeitar o que está na origem da fundação do Espiritismo, que é a ideia de que não há saltos na evolução. Então, o próprio planeta Terra ele não seria criado em 6 dias. Isso iria contra a própria lei do progresso e da evolução, que é a ausência de saltos e a presença de transições. Então, você começa a mostrar desde o início como que os elementos se articulam para gerar aquilo que lá na frente vai estar muito desenvolvido. Sem saltos, sem pulos, sem rupturas. Milhares de séculos. Isso. E aí você coloca os 6 dias que o Antigo Testamento expõe dentro do que é o contexto temporal, né, geológico, e não apenas uma noção, né, mais vaga, abstrata, para o que era razoável naquela época. Né? Naquela época era outra noção. Então acho que também cumpre essa função de adequar a Gênese do Antigo Testamento ao novo padrão de conhecimento científico que existia na época. Vai lá. Indo bem de encontro ao que o Paulo levantou, o segundo capítulo, ele fala da vida organizada. E aí ele descreve exatamente assim: como engenheiros, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, com construções de formas organizadas e inteligentes, unindo a beleza à ordem. E aí foi quando teve a manipulação dos fluidos para se adaptarem às condições físicas do planeta, de acordo com o que estava pré-estabelecido por Cristo. Então, nesse momento, houve a condensação do protoplasma, os núcleos para as manifestações dos seres vivos foram formados, foi quando surgiu o primeiro ser, as amebas, e todo o desenvolvimento começou no oceano. Então, onde eles tinham reinos vegetal, mineral, ainda confusos entre eles, não tinham formas definidas. E nesse momento começa a acontecer um desenvolvimento de maneira geral, para o desenvolvimento do humano primordial, né? Então foi desenvolvido o sistema, o coração, brônquios, nutrição, sistema nervoso, órgão reprodutivo, e aí os seres começariam a ser definidos. Na Terra, o que acontecia? Ela começava a ficar sólida,
ainda existia muito lodo, os pântanos. Na atmosfera, muitos vapores, muita umidade. Isso ajudava o desenvolvimento da vegetação. Com a vegetação foi sendo gerado oxigênio, que já permitiu que os seres passassem de crustáceos marinhos para crustáceos terrestres. Então, esse oxigênio começava a ser utilizado para esse desenvolvimento dos organismos. E eles começavam a se adaptar a esse ambiente que então se formava. Começavam as raças do período terciário. Os homens da caverna se espalhavam pela superfície do globo, sofrendo ainda as influências do meio. E nessas influências do meio, eles adicionam a influência das entidades espirituais que iam imprimindo expressões biológicas como se fossem testes na Terra. Então eles iam começando a ter características do homem do futuro, mas ainda em fase de testes e adaptação. E aí, no livro, eles até questionam como poderia operar-se semelhante transição dessa evolução do homem. E eles respondem muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que na maioridade elas se lembrem disso. Então, é como se essa modificação fosse sendo imposta a esses seres de uma maneira natural e sem que tivesse uma gravação da memória disso tudo, que realmente levasse à evolução. Uma frase que pode conter muita coisa. Naturalmente, essa é uma evolução natural ao longo do tempo. Houve erros também, né? Houve erros, né? Pelo Robson Pierre. Houve erros, engenharia genética. Foram testes que foram feitos. Que teve que ter uma limpeza para ficar o que era melhor, porque houve erros de formação de monstros também. A tentativa do homem não deu certo de primeira, ia fazendo isso que está escrito. É o que eu digo, uma frase que contém muita coisa, né? Não está no detalhe, não explica. Quer dizer, a evolução é como ele fala do protoplasma, né? Bom, a célula é o quê? A célula é só protoplasma. A célula é protoplasma, é núcleo e é membrana celular. Então, para formar o primeiro ente bilhente da Terra, que é a ameba, seria uma ameba, certo? Precisaria disso. Para formar isso, aqui leva milhares de anos. Não foi de uma vez só. Ele não fala, não é um processo, não é um processo linear nem suave. Não, ele joga, ele vai jogando. Você que tem que... Não, então, mas é porque a literatura espírita, ela é diversa, né? Então, a gente vai complementar partes disso que a gente está lendo, por exemplo, Evolução em 2 Mundos, ou lendo depois Mecanismos da Mediunidade, vai trabalhar com outros aspectos. Então, esse é o ponto, não dá para esperar do livro algo a mais do que ele se propõe, que é apenas contar a história da Terra da perspectiva da espiritualidade, passando pelos detalhes que ele não considera centrais na narrativa. A narrativa aqui não é para mostrar cada elemento da Terra, é para mostrar que a Terra tem uma função do seu plano espiritual. Então, independentemente se você quer ser rei da Inglaterra ou ser o dono do mundo, você é só mais um espírito que está tentando pegar no máximo um poder que é secular. Porque o plano da Terra é maior, o plano da Terra é espiritual. Então, por isso eu falei, não vamos ficar detidos pelos detalhes, porque o ponto aqui não é o detalhe. É só dizer, olha, tudo isso que você se prende não passa de um detalhe, tem uma história maior, tem uma narrativa, tem um eixo de evolução. Eu acho que é isso que o Emmanuel está tentando mostrar. E que as coisas todas estão interligadas. Então não é, a história da Terra é a história do homem, não. A história da Terra é a história do planeta, da vegetação, dos minerais, dos animais e de uma classe específica dos animais, que são os seres humanos. Entendeu? Conta tudo, coloca no seu contexto. Aí ele entra... Oi, calma que eu estou escrevendo tudo. Ritinha vai receber diploma de A Caminho da Luz. E ele entra no capítulo 3. Aí eu parei no 2, né? Agora que vem mais legal. 3 melhora, a partir do terceiro melhora, fica mais leve. É menos científico, mais histórico. E aí é quando ele começa a falar de capela.
E ele faz um paralelo colocando a inferioridade da Terra diante de Capela. E aí dá pra gente entender o porquê as pessoas, os espíritos, são degradados de Capela e entram na Terra, né? E aí ele coloca a inferioridade da Terra com seu caráter de egoísmo, vaidade e orgulho. E ele tem uma colocação aqui que eu me questionei muitíssimo depois de ler e fiquei questionando, inclusive, essa nossa necessidade ou não, ou desejo de ainda comer carne. Ele coloca o seguinte: o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores. Era isso que acontecia. E nesse sentido aqui, eu acho que ele fala entre Capela e Terra, mas se a gente colocar nos dias de hoje, a gente também acaba fazendo isso, né? Acaba? Não é dos A gente irmãos. faz A gente isso. começa fazendo isso É. e não termina nunca. Exatamente. Mas se você pensar, né, no problema ambiental que é gerado pela indústria da carne, Pois é, né, fortíssimo. o consumo de é recursos fortíssimo. é terrível. E aí ele coloca numa linha tentando esclarecer o porquê teve essa divisão. Então, os espíritos de Capela são separados de acordo com as afinidades. Então, existiam alguns que tinham mais afinidades com o que a gente experimentaria no plano terrestre. Capela foi culminando por um ciclo evolutivo de aperfeiçoamento. Então eles tinham povos cheios de piedade, cheios de virtude, que viviam num mundo de afeto. Num determinado momento, foi feito um saneamento, onde foram separados algumas comunidades espirituais que então seriam enviadas para a Terra. Que, para Capela, eram comunidades espirituais inferiores, mas que para a Terra seriam muito superiores ao que a gente teria aqui. Então eram espíritos rebeldes, que dificultavam a consolidação das conquistas em Capela, eram entidades do crime, e entidades que aprenderiam com dor e trabalhos penosos as conquistas do coração que era tão natural em Capela. Então vamos só colocar alguns qualificativos. Então, o pessoal que veio para cá, os espíritos que foram degradados, eles eram espíritos técnica e intelectualmente muito superiores ao que a gente teria aqui na Terra, que era um planeta em informação. Mas moralmente, eles eram incompatíveis com Capela. Tanto que isso é muito claro em outros livros sobre Capela, a evolução moral desses espíritos impedia o avanço da consolidação das conquistas do planeta Capela. Então, ainda que eles tivessem técnica, eles não tinham adquirido as virtudes. Então, quando você não aprende pelo amor, que era um planeta de afeto, né? Planeta de caridade, então vamos te pôr num lugar onde toda essa sua capacidade intelectual, você vai no corpo de um macaco, um quase macaco. E você vai ficar ali com tudo isso que você pode fazer preso, porque seu cérebro vai ser pequeno. Você não vai conseguir elaborar tudo que você tem no espírito e você vai sentir na pele o que é a restrição, o que é a limitação. E, ao longo dos milênios, você vai elaborar dentro de você o que é a caridade, a virtude. Porque isso é importante de demarcar. Porque, às vezes, me preocupa a notação inferior e superior por conta disso. Então, eu prefiro mais atrasado e avançado. Tá. Então, Capela era mais avançado. E aí você tinha espíritos moralmente mais atrasados, né? Ou mais imaturos. Tá? Então vieram aqui para adquirir essa maturidade, né? Esse avanço moral. Muito bom. E foram os espíritos que foram recebidos por Jesus para colaborar no cotidiano da formação da Terra. Eram almas aflitas e atormentadas de Capela que reencarnariam nas regiões mais importantes do globo, como tribos primitivas, descendentes dos primatas. E é aí, então, que tem origem a raça branca. E essa vinda massiva desses espíritos era como se fosse, eles passavam o que eles chamam de uma secreta intuição que iluminava o espírito divinatório das massas populares. Então, no Egito, por exemplo, essas massas fizeram a construção, por exemplo, das pirâmides. E aí ele vai explicar um pouquinho mais para frente.
E uma coisa interessante que ele coloca é o seguinte: como metal puro, o ouro não se modifica por estar em um vaso imundo. Com isso ele quer dizer que não houve retrocesso desses espíritos aqui. Então, apesar deles serem... qual o termo que você usou para inferiores? Atrasados ali. No corpo de cima, né? Uhum. Não, eu digo isso porque o animal, ele é inferior ao homem. Sim. Entende? Nesse caso aí, de Aí fato, é existe uma hierarquia. Tá. Mas tá. dentre os homens, talvez o aspecto Inferior dentro da ficaria mesma pesado. Tá. Não é nem pesado. Eu acho que ele é menos preciso. Tá. Porque nesse ponto não é uma questão de estar acima ou abaixo, assim, é grau de avanço. Então, quando você entendeu, quando você... Tá. É uma particularidade, pode usar inferior, não tem Tá, problema. não, mas ficou melhor eu mesmo, prefiro, ficou melhor. eu acho que é mais preciso chamar de atrasado e avançado. Acho que Tá. é mais. Mas não é errado, viu, Vânia? Não, mas ficou melhor. Obrigada. Então, e aí ele coloca: toda oportunidade de realização do bem é sagrado, que é a oportunidade que eles teriam de fazer aqui. Antes de você avançar, tem uma questão interessante, né? Vários livros no Espiritismo falam de capela, mas possivelmente esse tenha sido o primeiro a falar dos espíritos degradados de capela. E ele não especifica muito, não adentra muito em detalhes, como não faz em todo o livro. Mas é interessante quando ele coloca que não houve regresso, mas que não significa que eles foram resignados, né? Como foi até o tema do Evangelho de hoje, né? E muitos desses capelinos, eles entraram em disputas, em brigas, entraram em guerras. Tanto que uma das versões descrita, também sem muito detalhe, pelo Robson Pinheiro nesse livro que eu mencionei, os Néfilins, eles falam que 2 principais continentes para onde os capelinos foram são 2 continentes perdidos, né? Que eles falam, a Atlântida e a Lemúria. E ele fala que esses continentes afundaram em guerras, na verdade. Eles não afundaram por simplesmente uma catástrofe natural, vulcão, terremoto, maremoto, não, eles afundaram em guerras entre os habitantes, né? Na verdade, a evolução moral dos capelinos passou A evolução moral dos capelinos que passaram por aqui aconteceu principalmente nos continentes que sobreviveram, né? Nas terras que existiram até hoje, porque as terras que não existem sucumbiram por meio de guerras. Entre eles e os outros espíritos de outras origens que estavam na Terra. Acho que o ponto é esse, assim, não é? São espíritos que eles têm um grau de conhecimento, mas eles não têm o grau de caridade, de virtude suficiente para viver bem entre si. Que é o que eles deviam fazer aqui, não é? Esse é o ponto. Assim, Eles você tem às vezes... não desenvolveram aquele espírito. Você tem pessoas Espírito incrivelmente que inteligentes, mas que não conseguem ter empatia, não conseguem ver o dano que causam aos próximos. Então esse é o ponto. Não adianta nada você ser técnica e cientificamente evoluído se você não sabe coexistir, né? Sim. E aqui, vem pra cá, te pôr no corpo de um símio e você vai ter que aprender que você não é tudo isso que você acha. Você vai ter que se colocar no lugar do outro e aprender a amar. Então, assim, eles têm o conhecimento técnico, mas eles não têm o aperfeiçoamento moral e ético. Eu acho que é isso. Sim. E existe naquele livro O Exilados de Capela, o Edgar Armond, ele coloca esse binômio moral e conhecimento. Então ele diz assim, sempre que o conhecimento avança à frente da moral, um desequilíbrio acaba se manifestando em guerras que levam a uma reorganização da política mundial. Política entendida a organização da vida humana, né? Então, sempre que o conhecimento técnico vai na frente, ele desenvolve tecnologias muito potentes de destruição, em vez de desenvolver tecnologias que promovam o bem-estar e a coletividade.
Então você fica sempre nesse avanço. Avançou o conhecimento, uma moral ficou para trás, aí volta tudo, dá um passo atrás e tenta ir de novo. Aí o conhecimento avança, a virtude não, a guerra de novo. E, em geral, o conhecimento técnico avança primeiro. Sempre, Sempre. Porque, mas esse é o ponto, assim. porque eu acho que isso é originário. Já veio com esses espíritos um conhecimento técnico avançado. Mais Então, avançado. vem uma geração nova com cérebro maior. Beleza, então, ó, mais uma oportunidade. Aí a geração nova vai e usa o conhecimento como? Para dividir em vez de juntar. Aí vem... Então é sempre assim, porque eu acho que isso já vem com eles. O que está atrasado aí é o aperfeiçoamento moral. Sim. Então, sempre esse aperfeiçoamento vai correr atrás, né? Ele não vai conseguir avançar. Então, cada nova rodada em que o nosso corpo é biologicamente aperfeiçoado é mais uma oportunidade de a gente não abusar da capacidade intelectual pro mal e tentar usá-la em direção ao bem. E aí ele entra no capítulo 4 na civilização egípcia. E ele coloca que dos degradados na Terra, a civilização egípcia era a que mais se destacava na prática do bem e no culto da verdade. E aí é quando ele explica que eles perpetuaram nas pirâmides os avançados conhecimentos. E logo depois de perpetuarem nas pirâmides, todos os espíritos daquela região regressaram à pátria sideral. Foram os únicos. Né? Oi? Foram os únicos. Foram os únicos. E aí ele coloca que nas pirâmides é onde eles deixam também os roteiros futuros da humanidade terrestre. Os sacerdotes... Tem que Aí estudar você muito a olha, pirâmide, aí você né? olha de novo, tem uma pedra, né? É, vai, elabora. Não, é isso. Pega isso aí, Continua. desce por feliz e siga em frente. Olhou o Mestre dos Magos, sumiu. Mestre dos Magos, mas olhou de novo, tem uma pedra. Não tem mais Mestre dos Magos. E até por isso eles colocam que os sacerdotes mais eminentes conheciam qual seria o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. E aqui é interessante, eles sabiam da existência de um Deus único e absoluto, mas também conheciam que os espíritos prepostos de Jesus tinham muita experiência pregressa. E por terem tanta experiência e tanto desenvolvimento, surge a ideia do politeísmo, dos senhores do céu e da terra, do homem e da natureza. As almas jovens, as massas, elas requeriam esse politeísmo simbólico para poderem homenagear forças visíveis, algo palpável, que controlasse os fenômenos naturais. É de onde surge a mitologia grega. E ainda sobre os egípcios, sua principal preocupação era com a morte. Sua vida era tida como um esforço para bem morrer. Então, os faraós eles guardavam a reminiscência do degredo para o mundo terreno e aqui deixa claro o quanto era diferente a moral em Capela e na Terra, porque por guardarem essa reminiscência, eles criaram a teoria da metempsicose, acreditando que a alma do homem pudesse retornar no corpo de um ser irracional. Então, a gente era visto como um ser tão atrasado que para eles era um ser irracional, onde eles iriam se adaptar, no corpo do qual eles iriam Mas colocar. acho que vamos tentar, talvez, ver de uma maneira... Isso que você falou não está errado, mas talvez a perspectiva não é que eles estavam observando os seres, é que eles estavam observando eles mesmos. Eles estavam em corpos muito mais avançados. Vocês estão falando dos capelinos. Dos capelinos. Então, quando eles vêm aqui, aquilo que eu falei, e eles são colocados num corpo de símio, ou num corpo mesmo de um ser humano, mas que ainda está muito involuído, imagina a capacidade cerebral em Capela, segundo os relatos que a gente lê, antes, 150 mil anos antes de Cristo vir, em Capela, eles já mexiam as coisas com o poder do pensamento. Eles abriam janelas com o poder do pensamento. Então imagina você chega aqui e você não consegue nem mexer seu braço. Sua mão, ela é reta, ela não tem... Tudo que você tem são os dedões. Seu dedo das mãos é praticamente como se fossem dos pés. Entendeu? É tudo. Você literalmente veio pra cá como um animal. Você veio pra um reino inferior. E aí nasce, eu não lembrava dessa parte, mas é muito legal. Porque eu sempre fiquei pensando, como é que nasceu esse negócio da metempsicose? De você poder reencarnar num reino que é inferior ao seu, né? Ao estágio que você conquistou.
Então realmente faz sentido, Faz né? sentido. Você É o veio que de um eles lugar... sentiram na hora que eles vieram. Eles, nós, né? Vieram pra cá. Não, Vamos pode mudar de ir. assunto. Pode. Eu entendi de um jeito, eu não sei se é isso. Quando ele fala do politeísmo simbólico dos egípcios, é porque, na verdade, eles sabiam os sacerdotes mais elevados, sabiam do Deus único e tal, mas era uma forma também de homenagear, não sei se homenagear é a palavra certa, mas Jesus e todos os auxiliares, os espíritos auxiliares que tinham, porque aqui é um projeto, né, de um grupo de espíritos. Então, todos esses deuses do Egito, né, que são todos esses auxiliares, todo esse grupo que comandava o mundo aqui, que comandava, assim, que veio fazer parte dessa organização, desse projeto que é a Terra, né? Então, eu entendi o politeísmo simbólico nesse sentido, de que ele fala uma hora que eram os auxiliares de Jesus e tal. Eles quiseram homenagear os formadores da terra, cada um na sua parte, quer dizer, formador da água, formador da terra, formador da terra, da floresta. É como departamentos, né? Então, para pôr uma diretriz na coisa, Padronizar. eles determinaram como deuses. Então Para explicar. ele fala como Simplesmente. simbólico porque cada um teve sua parte lá, apesar de ter um deus, mas cada um tinha. Não, e outra, assim, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas, por exemplo, vocês já notaram como pessoas que conviveram com o Chico Xavier são tratadas? Elas são tratadas com um enaltecimento que é além do normal do humano. Então pensa, se uma pessoa que conviveu com a grandeza já recebe esse tipo de deferência, imagine espíritos que são diretamente prepostos daquele que é o principal responsável pelo plano dele. Ele está tão alto que é o que eu sempre já falo isso há algum tempo. Quando você está aqui embaixo, né, é difícil você distinguir a diferença de 1 metro quando todos os corpos estão a 2 km de altura. Eles parecem que estão todos no mesmo nível. Ainda que você saiba que um deles é supremo. Né? Mas os outros também estão tão elevados que eles estão quase naquele ponto da deferência, da idolatria. Né? Na verdade, eu vejo o livro com uma imprecisão histórica aí, porque do jeito que ele coloca, dá a impressão que a civilização egípcia trouxe para a Terra o politeísmo. E na verdade tem civilizações mais antigas que já eram politeístas, como os sumérios. E aí pegando o gancho espiritual da coisa, tem até a teoria que o Robson Pinheiro traz, né, pelo Ângelo Inácio, dos sumérios, que na verdade não eram os capelinos, eram outra raça de outro planeta, e que com eles a civilização que se girou em torno deles tinham aqueles espíritos como deuses, e aí a partir disso foi que a civilização se estabeleceu politeísta. Então, eu acho que fica essa parte do Caminho da Luz, eu acho impreciso. Uma controvérsia. Uma controvérsia. Tem que ver só apenas se não havia também, né, elementos dos sumérios, espíritos, né, que viveram ali dentre os egípcios, né, e teria que aprofundar mais, né? Sim, algo mais explicado. Mas mesmo como E ele aponta historicamente, ele aponta o impacto dos sumérios como tendo a abrangência, porque o egípcio, o impacto dele foi muito grande, né? Então, ainda que os sumérios tenham a precedência, será que o alcance foi tão grande quanto do egípcio? Né? Porque pode ser isso, eles foram os primeiros, tudo, mas os egípcios consolidaram isso. Você considerar que aí falando no termo dele, que os sumérios eram Anunnakis e os egípcios eram capelinos, a transcendência dos capelinos é maior, né? Até porque o próprio Caminho da Luz coloca que vários troncos de capelinos chegaram na civilização ocidental. Mas não são os criadores do politeísmo. Mas eu não sei, eu posso ter passado reto, mas eu não entendi como ele falando que eram os criadores. Mas só para tentar explicar essa controvérsia. Fala, tá bom, se os sacerdotes mais altos do Egito sabiam que eles eram de capela, sabiam que tem um Deus único, supremo, por que então tinha o politeísmo lá? Não, tinha o politeísmo porque era uma necessidade da população, tudo, e também para homenagear todos os espíritos. Homenagear não, enaltecer
Mas eu não li, eu passei reto por isso, não sei, que ele fala que foi uma criação, só querendo dizer que... Mas eu acho legal isso de indicar essa coisa dos sumérios, que mostra a diversidade, né? Que talvez o ponto central do politeísmo não seja o espírito que traz, mas o povo que recebe. Né? O povo que recebe precisa disso. Precisa disso, né? Sim. Então, assim, justamente é um ambiente que dita como que a comunicação vai ocorrer. O que foi, Miriam? Tô pondo o cérebro. Para quem está no lugar. ouvindo, a Miriam está chacoalhando sua cabeça para acomodar melhor o conhecimento. Não, fica Tá muita coisa, tá transbordando pelas orelhas. Tá pondo em camada. Você entendeu a discussão? Sim, claro. E aí, Brincando só, pra aliviar. e aí ele conclui falando que após a edificação das pirâmides, os grandes iniciados do Egito retornam à capela e os conhecimentos sagrados que eles deixaram na terra vão desaparecendo. A maioria regressa à capela, mas ele coloca ainda que muitos espíritos estudiosos e abnegados permaneceram aqui para desempenho de abençoadas missões. Posso sugerir a gente parar aqui? Não vai. Eu ia falar isso. É porque agora a gente vai entrar na Índia. Ainda é outro livro. Não, aí tem índios, indo-europeus, o negócio vai ficando mais Eu ia denso. sugerir isso até porque eu vou voltar, que eu acho que eu vou enxergar de outra forma. Pode ter agora- certeza, vocês vão ler de outra Agora eu forma. volto até o capítulo 3 Agora e já vou não. até o Não, 7. você já entendeu tudo. Até Agora o já- 4. Não, Aqui foi não até é o do 4. 1 ao 4 é o 7. Egito. É do Sim, 1 ao do 1 ao 7. 7. Foi até o Então, 4. Nós vamos eu vou até o 4 e chego no 7. Isso. Eu acho melhor. Porque assim, isso eu sempre uso com os meus orientandos, quando eles estão tentando entender um novo tema, eles leem um artigo, nossa, tem tudo isso. Aí eu, nossa, aquele vai contra aquele, mas também parece ser. Fica perdido. Não, que é eu muito gosto de comparar detalhe mesmo. e você não tá pegando o fio da meada. Então a ideia é assim, você lê uma vez, aí vem, bate um papo, você volta a ler de novo, parece que é outro livro, assim. Aí você começa a entender. Então eu acho que talvez esse livro requeira um pouquinho mais de tempo, a gente vai avançando, mas eu acho que ele Eu vai acho ser bom. muito interessante. Eu vou passar da página 16. Ó, quem tá ouvindo o compromisso de Ritinha, passar da página 16. Aí o próximo passo, ela vai ter que ler as notas de rodapé também. Não, aí eu vou dar. Sabe o que eu estava pensando, agora falando sério? Tem um livro da Umbanda que fala da raça lemuriana. Você lembra? Enquanto, Mas essas são mais. Isso, então, não, mas. Não, mas é eu, legal. Casa legal, por tudo, exemplo. né? Então, eu li e sinceramente eu sei, mas sinceramente entender, não. Os sumérios, tudo ele fala do Egito, fala dos ameríndios, dos africanos, e eu nunca consegui, eu aprendi assim, isso aqui é uma aqui, Tudo separado. mas eu nunca entendi como que juntou toda a meleca, entendeu? Para fazer uma coisa só. Não, então, Eu é vou legal, ver. vale a pena a gente depois pegar outra narrativa disso. Não, mas eu vou fazer Bem isso. legal. Mas deixa eu entender Sim. esse daqui primeiro, aí, nossa. Então, porque o que eu acho que é um passo, um desdobramento natural, é a gente ler algumas narrativas, Tem um livro porque sobre isso. depois eu gostaria de retornar ao Aí. problema da comunicação não violenta, com aquele capítulo Obrigado, da emergência da Obrigado maledicência. pelo apoio. Que é um capítulo de um livro que nós lemos, que fala sobre a mente moralista, e é um capítulo específico, que ele conta a história da humanidade pelas lentes da fofoca. Ele vai mostrando como que a fofoca, a maledicência, que foi desenvolvido como um método para selecionar os membros que faziam parte do grupo e marginalizar aqueles que não se ajustavam ao que era o grupo que estava no poder. Mas como foco a maledicência. Então, que entra ao longo dessa linha evolutiva. Só que, veja, outra linha narrativa, dentro dessas várias linhas narrativas que tem. Dentro das quais, essa do Emmanuel é uma que mostra a composição biológico e social da Terra. Né? Químico, físico, social da Terra. Vanessa, obrigado. Obrigado, viu? Imagina, eu que Obrigada. agradeço. Imagina. Não, e é uma tarefa árdua. Nossa Senhora. Obrigada. Você não tem Imagina, ideia eu o que você fez agradeço. aqui. Não tem ideia aqui.